Então, a gente sempre escutou essas três palavras. A fé move montanhas, a esperança é a última que morre, e fora da caridade não há salvação. Então, hoje eu quero falar dessas três palavras que estão no livro de Ouro de São Germano, capítulo 14º. E meu nome é Fátima Cris, e vocês vão ter uma visão diferente dessas três palavras aqui agora. Então, vamos lá. É o seguinte. Então, o mestre Saint Germain, ele fala assim, essas três palavras, elas são uma força ativa, são três forças ativas que atuam na nossa vida, e que nós podemos chamá-las, convocá-las, invocá-las para o nosso uso. Então, a fé simplesmente ele diz aqui, é o poder emanador. Então, quando a gente tem fé, a gente acredita que uma coisa pode se tornar real. E quando a gente tem esperança, a gente espera que aquilo se torne realidade. Então, você tem a fé, você tem a esperança, que é como se fosse uma porta aberta para o que você está pedindo chegar. E a caridade, a gente foi tão assim, doutrinado, né, a ver, a escutar que fora da caridade não há salvação, porque a caridade que se fala nesse momento, nessa frase, é você fazer um serviço social, de você ajudar quem não precisa. Mas a caridade aqui, para São Germain, é totalmente diferente. Do que se trata aqui? É você não ouvir o mal, não falar o mal, não ver o mal, não pensar o mal e não sentir o mal. Será que a gente consegue isso a todo momento? É impossível. A gente sempre tem alguma coisinha para falar de alguém, ou então algum julgamento sobre algum assunto. Então é muito difícil. Então a gente tem que se policiar, como o San Germain fala o tempo todo, orai e vigiai, né? Você tem que ter a autocorreção, a autodisciplina, de se manter sempre assim, presença eu sou na sua vida, e ver se você está realmente praticando tudo aquilo que é necessário para você ter essas três atividades cósmicas na sua vida. Mas como é que a gente faz isso? Primeiro, a presença eu sou, a gente tem que estar sempre mantendo, né, ela ativa. Como? Todos os dias invoca a presença eu sou. Como? 5 minutinhos, fica só ali, eu sou, eu sou, eu sou, e você vai percebendo várias coisas que você é e o que você quer se tornar, então você vai incorporando isso. Mas é só basta você falar eu sou. E você tem que manter para fazer isso. Você não tem que ficar nervoso. Não, agora eu sou, isso vai acontecer na minha vida. Não. Ele fala assim: você tem que manter uma disposição tranquila, serena, para poder acessar com mais facilidade, com mais rapidez. Às vezes a gente quer hoje quer tudo rápido, né? A gente quer com um botão resolver todos os problemas. Antigamente a gente tinha que ficar horas malhando para poder é, exercitar e ter um resultado no corpo. Hoje não, a pessoa fala, não, com 20 minutinhos disso você consegue não sei o quê, com não sei quanto, 10 minutos. Eu gosto de fazer um exercício de 10 minutos de treino intensivo. Por quê? Porque a gente está acelerando demais a nossa vida. E a gente quer acelerar tudo, até mesmo no caminho da espiritualidade, a gente quer acelerar. Isso pode acontecer, mas para acontecer isso, a gente tem que ter aquela calma, a serenidade, a tranquilidade. Não é deixando a mente pensando o tempo todo, não, agora isso tem que acontecer, isso tem que acontecer. Não, acalma tudo, concentra no eu sou, sente a presença dentro de você. A gente não está conseguindo 5 minutos de paz, a gente não se dá esse tempo, a gente não consegue se dar esses 5 minutos de paz interior. Por quê? A partir do momento que a gente senta, ai, agora eu vou meditar 1 minutinho, coloca uma música, não sei o quê, aí vem os pensamentos, Ih, mas é aquilo que você tinha que fazer, mas não sei o que que você tem que fazer. A gente não consegue parar. A mente está sempre no beta, 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 né? Nas ondas beta, que não deixa a gente parar de pensar. E a gente não consegue ir para um estado mais relaxante, para uma outra frequência, que é esta outra frequência que vai levar a gente para o desenvolver todas essas capacidades aqui que o mestre Saint Germain está ensinando.
E a gente não consegue dar esse passo, porque a gente não consegue parar a mente tagarela de falar. Então é isso. Você pegar essas três, e você vai cultivando essas palavras dentro de você. Fé, ok, eu tenho fé, não tenho, mas não precisa se ligar a nenhuma religião, você ter fé de que coisas boas estão por vir, fé de que tem uma luz no fim do túnel. A esperança é deixar a porta aberta e saber que, o que você pediu, o que você está vindo. E a caridade é quando você começa a fechar o seu olhar, a visão, né, os seus, o que você está escutando e você não está falando mais. Mas isso é quase impossível. Ontem mesmo eu estava falando sobre o bebê reborn com uma amiga minha. E ela falou, mas as pessoas estão malucas, não sei o quê. Pega o bebê reborn e vai para o hospital. Ou seja, ela está julgando a ação das pessoas. O que você passa na cabeça de uma pessoa para ir lá, né, no hospital e furar fila, não sei o quê. De repente ela queria só furar fila mesmo, ou ela tem um problema muito maior. A gente não sabe. Então, eu não queria estar julgando, mas eu escutei. Olha só, não ouvir o mal. Isso não é uma coisa má de ninguém, mas isso é simplesmente um comentário de uma pessoa que eu não conheço e falando de que, olha, isso está errado. Mas até que momento está errado? Aí começa a vir é, outras pessoas dando outros pitacos. Não, agora vai ser assim, agora tem uma lei para isso, tem uma lei para aquilo. Você está entendendo? Então, a gente, não é que a gente tem que se afastar disso, mas a gente tem que perceber, falar assim, opa, peraí, eu não vou julgar, eu não vou me intrometer, eu vou escutar, ok. Eu não quero ouvir sobre isso. Falou mal da situação, falou da situação, ok. Mas começa a falar mal de uma pessoa, você dá um nome ali, você fala, essa pessoa isso e aquilo, pronto, você já está dando ouvido. Acabou. Então, tudo que eu venho construindo, olha só, tudo que eu venho construindo com o eu sou é por terra. A partir do momento que eu tenho que estar presente com isso. Então, eu falo assim, poxa vida, tem que praticar mais o eu sou para internalizar mais. Quando acontecer uma coisa dessa, assim, a situação eu posso reconhecer. Ok, isso está acontecendo por algum motivo. Mas eu não posso chegar assim e dizer assim, ah, essa fulana que foi lá, essas pessoas que fizeram isso e aquilo, mete o pau nelas, bate, né, sei lá, prende, multa. Eu não posso fazer isso. Eu não quero. Por quê? Eu estou aqui concentrada no eu sou, na presença. Então, na presença, a gente começa a emanar a compreensão de que cada um tem o seu eu sou em funcionamento. Então, aquele eu sou lá daquela pessoa está precisando de apoio emocional, está precisando de alguma coisa, tem alguém ao redor, pessoas ao redor dessa pessoa não está dando atenção para ela. Então, ela usa aquilo como uma forma de chamar a atenção para si ou para a situação que ela está passando. Então, voltando aqui, né, a esse capítulo 14º, é para entender que a gente vive uma força, nós vivemos assim numa maré, uma onda hipnótica de coisas que a gente não quer ouvir, que a gente não quer, mas a gente acaba escutando. Você pega o celular, você vê. Então, a gente tem que estar realmente muito presente para poder é, seguir à frente. E ele fala assim uma coisa muito interessante, eu até falei assim, quando a gente estiver assim, muita raiva, assim, muito chateado, angustiado, sei lá, quando tiver algum sentimento desconfortável, ele fala assim, para vocês dizerem, né, para a gente dizer essa afirmação, eu sou a amorosa caridade. Repete várias vezes, eu sou a amorosa caridade, eu sou a amorosa caridade. Por quê? Você não precisa estar fazendo aquele coisa de você pegar, fazer kit, fazer não sei o quê, fazer vários tipos de ações sociais para estar dizendo que você é caridoso, que você é. Você tem que ser a amorosa caridade.
Então, tá, em todos os seus poros, você sendo a amorosa caridade, você vai começar a entender que você não vai julgar o outro. Você vai fazer o bem por outros motivos, não para ficar bem, só bem na fita. Pode ter muita gente assim que vai discordar de mim, mas você sendo a caridade em si mesma, você vai ajudar as pessoas de outra forma, porque na verdade, assim, eu penso que eu não quero só a caridade, fazer caridade para as pessoas, eu quero que elas tenham consciência, que elas tenham mais consciência. Se eu pudesse doar consciência, se a consciência fosse uma coisa que nós pudéssemos fazer uma doação para as pessoas, olha, toma aí consciência para você desse assunto que você está precisando, consciência, claro, se a gente pudesse dar isso, seria uma maravilha para todo mundo. Mas por que a gente não pode dar? Porque isso é um trabalho interno de cada um. Você ser o eu sou infinitamente dentro de você, na presença, e praticar isso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você consegue? Eu estou aqui, eu estou na batalha, na luta, né, de conseguir concretizar isso na minha vida. Porque ele fala aqui, o mestre Saint Germain fala, porque a partir do momento que você amplia o eu sou, a luz dentro de você, você entende que você vai se tornar, quer dizer, se a luz está brilhando em mim, eu vou me tornar um imã de luz. Ou seja, a luz está resplandecendo, está brilhando dentro de mim, através da presença eu sou. A partir desse momento, eu vou atrair luz para mim. Tudo que é luz, tudo que está iluminado, tudo que é do bem, as coisas vão vir para mim com mais facilidade. Ah, mas aí você vai reclamar assim, não, mas tem gente que é má, mas você não sabe o quanto que ela já foi boa em outros momentos. A gente não sabe nada de ninguém, então por isso que é para fazer, não julgar ninguém e cada um cuida da sua luz. Não, mas a gente quer cuidar da luz do outro, a gente quer ir lá e falar, não, você não tem luz. Pouco importa. Você tem que saber se você está sendo luz para você, e aí sim você vai atrair luz. Então, o Mestre Saint Germain, ele tem aqui, é, quando a gente se sentir totalmente perdido, com raiva, querendo que o mundo se acabe, a gente faz assim. Tem uma afirmação que eu sou a lei do perdão e a chama consumidora de toda ação desarmoniosa da consciência humana. Então, a partir desse momento, a gente vai estar praticando não só para nós, né, essa lei do perdão e a chama consumidora de tudo isso, mas para toda a consciência humana, a nossa e a dos outros. É claro que eu sou só fumacinha de luz da lei do perdão, né, dessa chama consumidora. Mas se várias pessoas começassem a fazer isso, todo mundo, eu sou a lei do perdão, eu sou a chama consumidora de toda ação desarmoniosa, aí sim a gente ia se tornar uma fogueira para queimar isso tudo. Mas a gente fica, né, dizendo, não, não, eu tenho mais força do que o outro. Não é para comparar com ninguém, não é para ficar no julgamento, é para ficar assim, consciente de quem você é, do que você quer, do que você quer fazer, de onde você quer chegar. E aqui para ele fala uma coisa assim que eu achei muito interessante, que para você ter uma mestria em qualquer área da sua vida, você tem que ter um acúmulo de energia. Então, a energia infinita do universo está aí, esperando para ser usada e direcionada. Então, a gente tem que convocar e direcionar a energia para onde a gente quer. Só que essa energia que a gente vai direcionar, ela tem que estar funcionando com equanimidade para todos, em harmonia. Mas não, a gente quer primeiro, né, para nós, para os nossos, e para os outros, se sobrar, vai dar. Mas então a gente tem que pegar essa energia, né? Como? A gente vai pegar na mão, mas a gente vai ter a consciência de que, olha, eu tenho o poder. Eu sou o poder, eu sou a presença, eu sou a inteligência, eu sou a sabedoria. Então, quando a gente pega esse centro de domínio, de poder, a gente está com a energia toda vibrando dentro da gente, aí sim a gente pode direcionar. Eu vou fazer isso.
para ajudar as pessoas. Porque todo mundo quer ajudar alguém de alguma forma, mas não consegue se ajudar primeiro, não consegue descobrir o que está fazendo. Então, eu vou ajudar, é como se fosse só o externo que está ajudando, né? Só o eu externo está ajudando. Aí eu ajudo fulano, ajudo Beltrano, ajudo não sei o quê, mas a pessoa não se ajuda, a pessoa não busca nada para dentro de si. Ela não se ilumina, ela não busca essa energia, ela não se reconecta com ela mesma. Então vai ficar só, acorda, ganha um pouquinho de energia, gasta para os outros. Aí chega no final do dia, ah, estou cansada, não sei o que que aconteceu, está doendo tudo. Sim, claro, a pessoa não se conectou consigo mesma, a pessoa não fez uma prática, não fez uma meditação, não fez nada, e aí depois quer continuar. Ah, não, eu estou super iluminada. Mas isso vai depender da atuação dela nessa, assim, nessa jornada aqui que a gente está fazendo com o Saint Germain, né, com a leitura desse livro. E ele falou uma coisa linda, 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 que se vocês querem contactar os mestres, para quem quiser, veja bem, para quem quiser contactar, ter acesso, não é que eles vão vir aqui conversar e vai ter bater um zap, um tete a tete. Não, é o seguinte, você vai receber inspiração, você vai, de repente, olha, vai por aqui, vai por ali, faz isso, faz aquilo. Mas como que a gente pode fazer isso? Ele dá uma declaração aqui. Olha, eu sou a presença que prepara o caminho e estabelece contato visível com os amados mestres ascensionados. Porque eu já falei uma vez que eu posso estar escolhendo São Germain, mas de repente não é o São Germain, não me escolhe como para ser o meu mestre, você pode ser outro. Eu vou saber na hora certa, na hora que eu estiver pronta. Mas aqui eu estou preparando o caminho. Qual é o caminho que eu estou percorrendo para chegar a esse nível de poder ter um contato, sei lá, holístico com os mestres? É o caminho do eu sou, praticando a presença. Então ele fala assim: eu sou a presença que prepara o caminho e estabelece contato visível com os amados mestres ascensionados. Eu não vou o contato visível, eu imagino, veja bem, eu imagino que vai ser um contato visível. Visível é assim, no plano etéreo, talvez, meu sonho, uma intuição, e eu ter certeza de que está sendo aquilo. Então é isso para hoje, né? Falando da fé, da esperança e caridade de uma forma totalmente diferente, né, do que a gente vê por aí, e trazendo para vocês mais uma reflexão sobre os ensinamentos de São Germain. Espero que vocês tenham gostado. E, por favor, deixa o like se vocês quiserem, né? Ou faz algum comentário. Eu espero, eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, tchau.